Gente, vamos falar então do post do Bolsonaro sobre corrupção. Já está aparecendo aí na tela para vocês. Vejam o que ele publicou, aspas. O maior programa de combate à corrupção foi executado por mim ao não lotear cargos estratégicos, como, por exemplo, as presidências das estatais. A Polícia Federal goza de total liberdade em sua missão. Nunca interferi e nem poderia em absolutamente nada. No corrente ano, a PF contará com mais 600 profissionais, bem como o novo ministro da Justiça anunciou o novo concurso para mais de 2.000 vagas. Com a troca do ministro da Justiça, como que por um passe de mágica, várias e diversificadas operações foram executadas. A PRF, por sua vez, quase triplicou a apreensão de drogas com o novo ministro. Qualquer operação de combate à corrupção ou não deve ser conduzida nos limites da lei. E assim tem sido feito em meu governo. Quanto a operações conduzidas por outro poder, quem responde pelas mesmas não sou eu. Com orgulho digo, estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção. Isso tem incomodado parte da imprensa e os derrotados de 2018. A pergunta que não quer calar neste Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, você tá incomodado? Eu fiquei triste de ver esse post do Bolsonaro. Ele faltou um pouquinho aí com a realidade, né, pessoal? Para botar num eufemismo. Ele não nomeou politicamente para as estatais, não é por mérito dele, né? Teve a aprovação da lei das estatais de 2016, que mudou a forma de nomear cargos nas estatais, né? Então não é um grande mérito dele isso. Outra coisa, não tem escândalo de corrupção? E o Laranjal, do PSL, envolvido na campanha de 2018, no qual o centro da investigação é justamente o ministro do Bolsonaro, que ele não tirou do cargo, né? Então, vai dizer que não tem escândalo aí? Agora, com relação aos escândalos do PT e todo o resto, o mensalão foi surgir ali 2 anos já de mandato do Lula correndo. Então, não sei se é um grande mérito assim que não tenha estourado nenhum escândalo envolvendo diretamente o governo até agora. Eu quero ver no combate real, medidas concretas de combate à corrupção que estão enfraquecendo. E outra distorçãozinha, mentirinha aí do nosso presidente. Não nomeou cargos para aliança política. Já tem mais de 70 bilhões de reais em mãos aí de políticos do Centrão que o Bolsonaro nomeou em diversos fundos, diversas funções, Funasa, o FNDE, para justamente selar a aliança com o Centrão. Então, Bolsonaro, sinto muito, não dá para colar isso. Pode criticar a imprensa o quanto você quiser, mas esse discursinho aí não tem como engolir. Muito bem, deixa eu perguntar para ele que está de volta aqui ao nosso programa. Zé, por que o Bolsonaro fez esse post, hein? Olha, a tentativa é de carimbar no presidente Jair Bolsonaro uma decisão que foi do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de pedir dados ali, o conteúdo da Operação Lava Jato, e ele entendeu que a Operação Lava Jato estava indo além da lei para investigar. Esta foi uma ação do Procurador-Geral da República e não do governo, não do presidente Jair Bolsonaro. A Operação Lava Jato tem vários inimigos. Este foi o ponto mais forte aí que apareceu nos últimos dias. Então, houve ali uma junção de ideias levando para o Palácio do Planalto a ideia de que o presidente Jair Bolsonaro estava se comprometendo com corrupção. E isso começou lá atrás, no discurso de saída do ministro Sérgio Moro, dizendo que ele afrouxou os laços da corrupção. Olha, a publicação do presidente Jair Bolsonaro, ela fala em corrupção zero, isso não existe. A corrupção é como unha, tem que cortar toda semana e ela insiste, aparece. Há governo, há corrupção. Alguns países, a corrupção é punida com pena de morte e mesmo assim tem corrupção. Então não existe corrupção zero. Agora, o que eu posso dizer é que a postura do governo é contra a corrupção. E como se faz a corrupção? Loteando o governo, colocando partidos políticos em vários pontos estratégicos para vender facilidades. É assim que faz a corrupção. E aí, o governo tem uma postura, sim, de combate à corrupção. E nesse post aí, o presidente já aproveitou para dar uma cotovelada, uma cutucada no ex-ministro Sérgio Moro, né? Ou seja, dizendo, olha, nós estamos agora reagindo, quer dizer, dizendo que a ação foi maior
no novo Ministério da Justiça e Segurança Pública do que na época do Sérgio Moro. Então, não acho que esse discurso contra o lavajatismo tenha sido do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas sim da Procuradoria-Geral da República. Agora, corrupção zero, isso não existe, não. E outra coisa, o governo não acabou, né? Exatamente. Adriles, vou repetir aqui o que o presidente da República falou. Com orgulho digo, estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção. Essa é uma afirmação falsa ou verdadeira? Não, é verdadeira. Tem 18 meses que você não tem nenhum caso do presidente ou da presidência da República subornando deputados, loteando grandes ministérios, subornando partidos, comprando, loteando estatais, grandes estatais, com grandes chefes de partido, ou seja, fazendo aquele propinoduto que, por exemplo, o PT fazia. O Joel falou do Laranjal, o Laranjal foi anterior ao governo, né? Anterior à eleição do Bolsonaro, e o próprio presidente rechaçou o próprio partido, dizendo que aquilo era um emaranhado de escândalos, ou seja, ele se desvinculou, embora eu acho que devesse também se desvincular do ministro do Turismo. Mas, porém, contudo, todavia, a história do governo é uma história de uma certa leniência em relação ao combate da corrupção. Isso não quer dizer que o governo seja corrupto, são outras coisas. Na medida em que ele transfere, por exemplo, o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, que contrariou o Moro, na medida que ele deu de ombros para a instituição do juiz de garantias, que nem sequer existiu, na medida em que ele sequer se pronunciou sobre o pronunciamento do Aras, o absurdo pronunciamento do Aras sobre a questão da Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção da história, e ainda que ele não seja um procurador-geral da República, ele nomeou o Aras, e o Aras já tinha esse viés de combate ao que ele chama de lavajatismo, ou seja, combater a Lava Jato é combater o combate à corrupção simplesmente. E, eventualmente, agora, essa leniência ao combate da corrupção pode ter uma justificativa. Combater a corrupção no Brasil é combater um sistema, um arcabouço de um sistema corrupto, que envolve principalmente, por exemplo, o filho do presidente, que faz o que todo mundo fez com a rachadinha, aquilo que todo mundo faz, que é o Caixa 2, que que indiciou o Serra, que indiciou o Alckmin, que eventualmente todos os políticos fazem, a questão da doação de empreiteiras, de empresas para campanhas políticas, isso que envolve todo o Centrão. Então, se o presidente fizer um combate sistemático, direto, truculento, incisivo à corrupção entranhada nesse sistema político, isso é complicado. Ele simplesmente não governa. Então, você tem que fazer um jogo de pesos e contrapesos, você não permitir que seu governo seja contaminado pela corrupção entranhada no sistema político e combater subliminarmente esse combate à corrupção. Mas se você colocar isso de maneira sistemática, por exemplo, contra o Caixa 2, contra a doação ilegal de campanhas, que envolve Centrão, que envolve inclusive o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio, você simplesmente deixa de governar o país. É complicado, é paradoxal isso. Joel, você concorda com o que o Adriles acabou de falar? Acho que o Adriles traz uma dose de realismo positivo aí. Lembrando que o Caixa 2, né, o Onyx Lorenzoni, ele já confessou a prática do Caixa 2 anteriormente, né? Então envolve inclusive mais ministros aí do governo também, se a gente for considerar o combate ao Caixa 2. E concordo. Eu sempre digo que a contribuição não declarada de campanha, que é o Caixa 2, essa deve ser vista de uma forma, ela fez parte do sistema político-eleitoral brasileiro. Isso aí a gente vai ter que virar essa página sem esperar que toda a justiça seja feita nesse campo aí. Agora, outros crimes de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, uso de a propina, ou seja, a troca do favor ali para doação, isso eu acredito que tem que continuar sendo perseguido sem nenhuma transigência, porque são violações sérias da República e da Constituição, aqui da forma como funciona, deveria funcionar, né, a sociedade brasileira. Infelizmente, eu não estou vendo no governo Bolsonaro grande comprometimento com o combate à corrupção pelos motivos que o Adriles bem elencou. E o Bolsonaro se arrogar os méritos pelo que a lei das estatais determinou, sem nenhuma influência dele, eu acho bastante triste. Não, mas eventualmente ele poderia ter comprado partidos, ele poderia ter comprado pessoas, isso que outros governos fizeram no passado.
Havia um propinoduto, não só na questão das estatais, mas um propinoduto direto. Isso foi feito pelo Mensalão, pelo Petrolão, por várias instâncias que dependiam diretamente da União, diretamente da Presidência da República. O presidente não fez isso até o momento. Eventualmente, se ele deixou de uma certa leniência em relação ao combate na corrupção na esfera da PGR, a PGR é um órgão diretamente vinculado ao presidente da República, mas ele tem uma independência total. Eventualmente, o que ele deixou de fazer foi exatamente aquilo que o Moro acusou ele de fazer, a transferência do COAF, os olhos moucos e de uma estratégia burra em relação ao juiz de garantias, a falta de pronunciamento em relação à quebra da prisão em segunda instância pelo STF, porque o governo ele não faz só as ações, ele tem uma questão simbólica. Se ele se colocasse de maneira incisiva e aguerrida contra os desmandos, essa leniência em relação do STF, sobretudo, de soltar presos, eu acho que ele poderia ter um combate mais efetivo, simbólico, e ter uma garantia maior de um respaldo popular naquilo que a população entende como sendo o combate à corrupção. Agora, à medida em que ele se silencia em relação ao problema com o filho dele, por exemplo, aí ele parece que está recrudescendo daquela que foi a principal promessa de campanha dele, que é o combate ao establishment e ao status quo. Infelizmente, sem o establishment e o status quo, você não governa. Não dá para fazer um governo puro nesse sentido, nem utópico. Vini me pediu a palavra? Sim, eu queria adicionar um ponto aí que eu acho interessante, eu concordo com o Adrilles, né? Eu acho que foram criados mais mecanismos que dificultaram o combate à corrupção do que a corrupção em si dentro desse governo. A gente pode discutir o que o João colocou ali da questão do Laranjal, o Bolsonaro poderia ter afastado o ministro do turismo, enfim, mas a corrupção em si é algo positivo desse governo, né? Não existe realmente uma corrupção tão grande em larga escala como foi no período do PT. Agora, eu acho que justamente por isso, justamente por essa corrupção que teve no governo do PT, é que criou-se no Brasil uma questão de que parece que a corrupção é o único problema de um governo, de uma gestão. E não é, né? O despreparo é um grande problema também. Então, não basta um governo ser só honesto, não basta o governo não ser só corrupto, né? Existem outras coisas que precisam ser feitas. Eu acho que é nisso que a gente deve olhar também, porque o PT, essa questão da corrupção toda aí, criou-se essa questão no Brasil de que basta um governo ser honesto que está tudo bem, e eu acho que não é por aí, né? Muito bem. Zé Maria Trindade. José, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode ter político de estimação. Ninguém aí que está nos ouvindo, nos assistindo, não tem essa história de adoração, né, veneração a políticos nacionais, estaduais, municipais. A gente sempre tem que estar fiscalizando, né, para que a gente tenha a nossa liberdade assegurada. Mas é inegável, Zé, e a gente precisa reconhecer isso, aquele sistema de corrupção, né, uma verdadeira máquina de produzir dinheiro ilícito no Brasil, isso não existe mais, né, Zé? Exatamente, você falou a palavra, sistema. A corrupção era sistêmica. O ministro me disse aqui que quando tomou posse, lá encontrou o Emílio Odebrecht, e ele olhou, uma cerimônia de transferência de cargo, né, o famoso beijamão, ele falou assim: olha que novidade, você por aqui, Emílio? E ele, Emílio Odebrecht, não é o Emílio do Pânico, né? Você por aqui? Aí o Emílio respondeu: eu estou sempre por aqui, ministro, a novidade é sua chegada. Então, assim, o que estava acontecendo? As empresas estavam incrustadas na máquina pública, elas estavam ali mamando o dinheiro público de uma forma muito natural. Eu detesto essa palavra doação. Um empresário não doa 10 milhões de jeito nenhum, para nada, nem para ninguém. Isto é investimento. Então, o que acontecia? Esta confusão do liberalismo brasileiro, né, de nutrido pelo dinheiro público, e isso foi, sim, extinto. Os caminhos foram interrompidos, os empresários estavam, a frase que eu disse aqui primeiro, né, em síndrome de abstinência, todo mundo querendo um caminho para o palácio, e o presidente encheu ali o palácio de generais. Quero ver quem chega lá no general e diz: olha, uma proposta aqui de propina. Não é isso. Me disse um empresário ligado a esse sistema de que a justificativa moral era a campanha, mas todo mundo sabia que era roubo.
Não tem essa história, precisamos de ajuda de campanha. Era a senha, o que ele chama de justificativa moral. Isso foi interrompido. O que eu não acredito é em corrupção zero, ele também sabe disso, e a história é combater no dia a dia a corrupção. Agora, que o sistema foi interrompido, foi sim. E concordo com o Vina, isto não pode ser debate político. O meu sonho é que isso não aconteça mais. Não se pode debater. A corrupção inviabiliza qualquer possibilidade de debate de governo. Tem que ser natural, sem corrupção. O debate político, de execução, de gestão governamental tem que ser longe dessa história de corrupção. Corrupção é crime.